Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos continuar estudando os instrumentos ópticos. Desta vez nós vamos estudar o microscópio óptico. Assim como a lupa, o microscópio óptico também é um instrumento de observação. Nós utilizamos os microscópios quando nós queremos observar objetos muito pequenos e precisamos então de uma imagem maior para ver esse objeto com maior riqueza de detalhes. Outra semelhança que existe entre o microscópio óptico e a lupa é que a imagem formada aqui também é virtual. Agora existe uma diferença. A lupa era composta por uma lente convergente simples. Já no microscópio óptico, nós veremos a atuação de duas lentes convergentes que possuem o eixo principal coincidente, ok? Vamos ver então como ocorre a formação da imagem. O objeto está localizado à frente da primeira lente. Essa primeira lente é chamada de lente objetiva, ok? Enquanto a segunda lente é chamada de lente ocular. O objeto é localizado à frente da lente objetiva e produz uma imagem que é invertida. Mas espera aí, professora, você não disse que a imagem produzida é virtual? Essa imagem, pessoal, ainda não é a imagem vista pelo observador. No momento em que ela é formada, ela se torna objeto para a lente ocular. A partir desse momento, raios de luz partem das extremidades dessa imagem e atravessam pela lente ocular. Vocês podem observar que não há interseção dos raios de luz que emergiram da ocular, mas ao traçar os prolongamentos desses raios de luz emergentes, nós temos aqui neste ponto a interseção dos raios, ou seja, a formação de imagem. Essa imagem é obrigatoriamente uma imagem virtual. É a imagem I2 que será observada pela pessoa que está com o olho ali no microscópio. Este observador deve estar localizado numa região que recebe os raios de luz emergentes que partiram da lente ocular, ok? Vocês podem observar que a imagem I2 em relação ao objeto é bem maior que a imagem I1, ou seja, vocês percebem que a associação de duas lentes convergentes aumenta ainda mais o tamanho da imagem produzida. Outra observação que vocês podem fazer neste esquema é que a distância focal para a lente objetiva é menor que a distância focal da lente ocular. Geralmente, a distância focal da objetiva é da ordem de milímetros e a distância focal da lente ocular é da ordem de centímetros. Agora, como determinar o aumento linear transversal para a imagem que é formada no microscópio? Vamos considerar primeiro o aumento linear transversal da imagem formada quando os raios de luz passaram somente pela objetiva, ou seja, da imagem I1. Este aumento linear transversal será dado por I1 sobre O, certo? A relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Agora nós vamos determinar o aumento transversal da imagem I2. Ele será igual a I2 sobre I1, uma vez que neste caso I1 é o objeto. Nós podemos chamar esse primeiro aumento de aumento que ocorreu na objetiva e o segundo aumento do aumento que ocorreu na ocular. Para calcular o aumento linear total, nós devemos considerar o aumento que ocorreu na lente objetiva e o aumento que ocorreu na lente ocular, quando nós devemos considerar um e o outro. Em matemática, nós substituímos o i por vezes. Então, o aumento linear total é igual ao aumento linear na lente objetiva vezes o aumento linear na ocular. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Na próxima aula, nós vamos resolver um exemplo. Não percam!